educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Ser mulher no mercado de trabalho já é um desafio. Ser mulher com mais de 40 anos, profissionalmente ativa, é ainda mais complicado. Para falar sobre essa relação entre idade e mercado de trabalho para as mulheres, eu recebo a palestrante Cristina Caligares. Seja bem-vinda aqui à Rede Alesp. Muito obrigada. Bom, como fica então essa relação para a mulher, né? A mulher tem ficado mais tempo no mercado de trabalho e como é estar tanto tempo assim trabalhando fora? Bom, eu acho bom. Primeiramente, eu acho muito bom. O conhecimento que ela adquire com um longo tempo é sempre melhor do que quando a gente é jovem. Então, estar mais tempo no mercado do trabalho, eu penso que é bom para muita coisa. O que, por exemplo? É bom para que a gente possa compartilhar a experiência e a vivência com os jovens, com os que são da mesma idade e até também conviver com os que são mais velhos do que nós. Porque essa questão geracional, eu penso que seja muito boa. Eu vejo coisas muito positivas no relacionamento entre as gerações. Mas a mulher, ela sofre um certo preconceito? A mulher no mercado de trabalho já tem o desafio por ser mulher, por encarar, por exemplo, diferença salarial com homens, tendo a mesma função, ainda tendo um pouco mais de idade, né? Depois dos 40 os olhares mudam também, depois de 50 anos, há um preconceito do mercado para essa mulher? Sim, então, de forma bem enfática, há. Quando se faz 40 anos, e eu posso falar porque já o fiz, é como se você ficasse obsoleta, como se você não tivesse mais utilidade. Quando se faz 50, isso agrava, né? Então, parece que você realmente não tem mais nenhum caminho a seguir. É claro que há caminhos, mas existe esse preconceito. Parece que é desconsiderado o fato das mulheres que têm experiência e que têm muita informação e conhecimento, parece que é desconsiderado isso, como se fosse um preconceito etário, né? Que com as mulheres, eu penso que seja mais latente, mais visível do que com os homens. Porque os homens, a gente vê um homem de 60 anos, não, ele é um senhor, ele é um mentor, né? Ele é um conselheiro. E com as mulheres isso não acontece. Aí entra a questão que você comentou, que é verdade também, a questão salarial. Sabe-se que uma mulher em liderança recebe em torno de 34% menos a sua remuneração do que os homens, né? Então existe um preconceito. A mulher sofre um preconceito desde a questão da maternidade, que ela não tem como transferir para ninguém. Se não é a mulher a gerir uma criança, quem vai gerir? Então o preconceito ele nasce até antes, porque é sabido que o índice de mulheres que são demitidas após uma licença maternidade gira em torno de 48%. Nossa, é alto. Então as mulheres saem de licença, agora então ficam mais tempo fora e quando retornam, simplesmente são desligadas porque alguém as substituiu. E aí quem as substituiu, existem várias possibilidades. Ou uma outra mulher mais nova, né? Ou um profissional do sexo masculino, enfim, não se tem muita essa informação. Mas o fato é que ela sofre sim preconceito. Aos 40 ela já é preconceituada, aos 50 mais ainda, e enfim, daí para frente é quase que irreversível aos 60, né? As mulheres, elas têm se mantido mais tempo no mercado de trabalho, você percebe isso, que elas, mesmo depois dos 40, 50, elas fazem questão de ainda estar no mercado de trabalho, ou você percebe ainda um movimento de eu vou procurar outras alternativas, ou não aguenta a pressão também desse preconceito? Quando é permitido a ela permanecer numa empresa, eu vejo que ela continua. Quando, por algum motivo, ou por uma pressão, que eu não vou dizer para você que isso é uma pressão, eu acho que ela é uma coisa que meio escondidinha, não é algo claro,
né, velado, isso que eu quero dizer. Essa pressão, ela pode acontecer, mas de uma forma velada. Como? Remunerando menos, exigindo mais, né? Embora ela tenha mais escolaridade, não se compensando essa alta escolaridade dela no salário, na remuneração. Então, ela muitas vezes fica assim, desgastada e ela pode sair. Mas na maioria das vezes, eu penso que ela permaneça. Quando é chegado o momento de uma aposentadoria em que ela pode decidir, porque tem um pouco mais de segurança, porque todos nós queremos, de certa forma, estarmos seguros, né, mulher e homem, ela normalmente tira um projeto dela da gaveta, né, porque as mulheres, elas têm na veia delas, eu entendo que na grande maioria, elas têm o empreendedorismo. Sim. Então, ela desengaveta um sonho, ou ela cria algo que ela sabe que ela tem competência, que ela tem vontade, que ela pode continuar a ser útil, mas agora, muitas vezes até fazendo o que ela gosta, uma vez que ela tem essa possibilidade. Então, ela escolhe, muitas vezes, voltar ou permanecer no mercado. É claro, Priscila, que a gente tem aquela consideração das mulheres que, no começo da carreira, elas não escolhem. Elas vão porque precisa sustentar a família. Sabe-se que 41%, né, da renda de uma família vem de mulheres. Né? Então, a grande maioria das mulheres ajuda a sua, ou muitas até sustentam. Né? Então, mas falando da questão de que se ela prefere, sempre a gente prefere ser útil, mesmo que por menos tempo de trabalho. Ou seja, eu trabalhava 5 dias por semana, agora eu posso trabalhar 3, 2 ou só uma parte do tempo, mas a questão da utilidade também, além da necessidade, eu penso que ela exista e eu vejo muitas mulheres trabalhando e querendo continuar e tendo muito conhecimento para dar, muita experiência, e eu vejo isso no dia a dia. Eu vejo comigo e com as minhas amigas, com as pessoas que eu atendo também. E nas empresas, eu vejo isso, sim. Você vê que as empresas estão entendendo esse novo perfil profissional, porque a sociedade tem envelhecido, né? O brasileiro está envelhecendo mais, né? Está vivendo mais. As empresas estão preparadas para receber esse novo perfil de trabalhador? Bom, vamos lá. Você pergunta primeiro se elas estão atentas a isso. Eu penso que elas estão com um suspiro, com um pouquinho de boa vontade, de querer começar a pensar. Pensar sim, mas na prática, eu não vejo isso acontecendo na grande maioria. Eu penso que as empresas ainda estão na onda de contratar os jovens por uma questão de menores salários, né, de não é sangue novo, o outro ficou aqui parado e não quer se atualizar, que na verdade não é bem assim. Né? Mas o fato é que contrataram e têm contratado muitos jovens. E o que acontece é que é como se juvenilizassem toda uma estrutura que precisa sim de gente nova, mas precisa de gente experiente. Né? Então as empresas, elas falam nisso, mas eu não vejo isso efetivo nas empresas de fato acontecendo. Né? E a outra pergunta que você me fez foi? Da questão de se as empresas elas entendem que os funcionários vão ficar mais tempo na empresa, porque a sociedade está envelhecendo, está vivendo mais, na verdade. Né? Eu acho que passa pelo mesmo problema. Entender, ela entende. Mas, na hora de disponibilizar uma vaga de emprego, o que se percebe é que eles não consideram as pessoas com mais experiência. E passa também por uma estrutura de salários. Só que não se pergunta àquela pessoa experiente se ela estaria disposta a aceitar uma remuneração até que fosse menor, mas não de um júnior. Menor.
para disponibilizar todo aquele conhecimento para aquela empresa. Então, não há a oferta. Eles descartam essa possibilidade. Existem algumas empresas que já estão, né, abrindo trabalhos para as pessoas com mais de 50, por exemplo. Mas são iniciativas que precisam, no meu entendimento, ser ampliadas e serem verdadeiras. Para esta função, qual é o perfil que se precisa? É de uma pessoa sênior? É de uma pessoa júnior? Qual é? Né? A questão do gênero, é mulher ou é homem, eu penso que ela não é prioritária. Eu penso que a capacitação, é claro que existem funções ainda na área de tecnologia, ainda na área da engenharia, na área das exatas, que os homens parece que ainda predominam, mas já existem mais mulheres hoje do que existia no passado nessas áreas. Né? A engenharia é uma delas. Sim. Mas é preciso entender que a capacitação de uma pessoa, ela não decorre do gênero. Né? Então, é pouco inteligente escolher, ao meu ver, pelo viés do gênero. Agora, por que então uma mulher não é escolhida e um homem é escolhido? Porque a sociedade, ela é uma sociedade que, por mais que não queiramos admitir, ela é machista, sim. Né? Sem querer entrar em polêmicas, existe, isso é fato. Os dados mostram, né? Os dados mostram. Então, é preciso, além do discurso, começar a ser um pouco mais verdadeiro e olhar até de uma forma inteligente para o meu negócio, para a equipe que vai receber este profissional. É melhor uma mulher que tem habilidades dentro da própria natureza dela, que são mais adequadas para essa função, neste lugar, deste segmento, né? Ou é melhor um homem? Tudo bem se for um homem, mas tudo bem também se for uma mulher. E esse é o ponto, né? O ponto de que se olhar para uma mulher, olhando com um olhar de competência, de que ela é capaz, e não de, quer saber, eu vou contratar uma mulher porque eu pago menos. Isso não é honesto, isso não é legal. Né? Então, é uma questão de mentalidade. Eu costumo conversar, às vezes, eu digo assim, gente, vamos tentar trocar o chip, como se fosse tirar o chip de uma operadora e colocar outro. Penso que nós temos que, enquanto sociedade, tentar trocar o chip, né? Para parar de tocar essa mesma música, porque não tá sendo bom. Né? Você acha que seria necessária uma lei ou regras para a contratação de pessoas, então, acima dos 50, assim como foi necessário para a contratação de deficientes? Aí você fala da questão das cotas, né? Então, algum tempo atrás, eu fiquei pensando sobre essa questão de cotas. Eu não sou contra a cota, nem sou a favor. Mas por um tempo, pode ser que o mecanismo seja favorável. Porque, infelizmente, o que não se consegue pelo amor, muitas vezes tem que se conseguir por um outro mecanismo. Né? É claro que, por um tempo mesmo, porque para que haja uma mudança e uma oportunidade efetiva. Como fazer isso? Eu não sei te dizer. Agora, antes que se faça uma cota, por que não propor um fórum geracional, que aí envolve as gerações, que tem a ver com a idade, e um fórum que, dentro do geracional, trabalhe a questão da mulher também. Eu me incomodo um pouquinho embora, né, trabalhe com mulheres e tal, eu me incomodo um pouquinho com essa questão do feminismo, que só as mulheres, né, o empoderamento feminino. Eu sou a favor do empoderamento de todos. Sim. Eu penso que o ideal é estarmos todos
juntos, trabalhando e com igualdade total. Não ter essa divisão, essa briga, eu não gosto disso. Então, eu só temo que essas cotas, se implementadas, gerem uma coisa mais, um desgaste desnecessário. Então, eu penso que um grande fórum para se conversar, para se achar mecanismos, não obrigatoriamente impositivos e por uma lei, mas que seja uma mudança de mente, como a gente fala, né, em treinamento e desenvolvimento, o mindset mesmo. É preciso estar aberta a essa mudança. É possível através da conversa também, não através das cotas. Mas se não houver um outro mecanismo que vai ser tão rápido quanto, coloca a cota por um tempo. Tudo bem. Na questão assim de... você acha que quando você vai dar um conselho, né, para uma mulher que tem mais, então, de 50 anos e que, para ela continuar no mercado, o teu conselho é se adapte, estude, esteja mais integrada com as tecnologias, ou aproveite aquilo que você tem como mulher, muitas vezes como mãe, para acrescentar na empresa? Você acha que é mais a técnica ou realmente o que a mulher tem como essência? Eu penso que são as duas coisas juntas. Eu penso que é necessário se atualizar. Não há como dizer show tecnologia. A tecnologia, ela veio para ficar, ela é uma aliada. Então, nós temos que usar a tecnologia, no bom sentido do uso, usar a meu favor. Né? Outro dia eu falei num congresso para engenheiros, eu falei exatamente isso. O robô vai me substituir? De certa forma, sim, mas não plenamente. Então, do mesmo jeito, ok, eu sou uma mulher, eu tenho toda a experiência de relacionamentos, né? De liderar conflitos dentro de casa, conflitos na sociedade, conflitos no trabalho. Então, é uma bagagem, né, dentro da perspectiva de levar paz para os lugares, que é preciso ser pacífico, é preciso, enquanto sociedade, e dentro de uma empresa, de uma casa, é preciso ter paz. Então, sim, a mulher tem esse papel como qualquer outro tem, mas é porque estamos falando especificamente das mulheres, né? Então, é um papel dela, sim, né? Ter todos os papéis que ela pode desenvolver enquanto amiga, enquanto conselheira, enquanto profissional, enquanto mentora, enquanto conselheira, mas ela não pode ser alienada da tecnologia. Não, ela tem que trazer a tecnologia, desenvolver conhecimento. Sabe-se que a escolaridade das mulheres é alta, então ela tem capacidade para também se atualizar numa área, né, de aprender a fazer um PowerPoint, de aprender a trabalhar no Excel, de usar a tecnologia do smartphone, e, enfim, de toda. Ela não é uma coisa assim, ela é só uma pessoa que tem a experiência, mas ela pode se dar o luxo, então, de abrir mão do conhecimento e da tecnologia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se ela quer estar ativa, ela precisa se atualizar, para que ela tenha cada vez mais segurança nela, porque você só consegue partilhar daquilo que você tem segurança. Né? Compartilhar qualquer coisa você só faz lá nas redes sociais, que você clica num botãozinho, ele vai lá e compartilha. E ninguém discute o assunto se você compartilhou consciente ou inconsciente. Então, no dia a dia, no trabalho, nas relações, né, de conhecimento, é preciso estar consciente e ter uma posição adequada de que você vai defender interesses, em que você vai orientar, e isso tudo envolve responsabilidade. Então, primeiro você tem que ter a autorresponsabilidade, né, do seu próprio desenvolvimento, do seu autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento, para que você, então, estando plena, consiga compor o seu lugar, seja na sua casa, seja na sua cidade, seja numa empresa, seja na sua própria empresa. Então, não há como ter uma mulher experiente sem tecnologia. Eu penso que as coisas têm que andar juntos e ela tem que se atualizar continuamente, porque senão, hoje em dia você sabe que o conhecimento, rapidamente, ele se vai. Se não me engano, né? Em torno de 4 meses, se você não ficar ligada com algumas coisas, você já desaprendeu. Então,
temos que ser ensináveis. E somos seres relacionais. Sim. Então, para que a gente possa aprender, a gente precisa estar se relacionando com o outro e em pleno desenvolvimento. Afinal das contas, quando que a gente para de aprender? Nunca. É uma questão da gente falar assim, peraí, eu quero fazer a diferença na vida do outro, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu quero olhar para mim e falar assim, eu sou útil, né? Estar segura disso? Então, eu tenho que me manter, sim, atualizada em conhecimento e em tecnologia. No meu pensamento, eu penso que é dessa forma que a coisa acontece. Bom, sabendo como o mercado enxerga, né, as mulheres e as mulheres com seus 40, 50 anos, isso faz com que a mulher muitas vezes se mantenha em empregos que ela não está satisfeita, que ela não está feliz, mas com aquele medo de, se eu sair daqui, eu não consigo uma outra vaga. E se ela tem esse medo, como que ela consegue virar a chavinha então, trocar ali o card? Olha, eu penso que esse medo exista, né? Até em função do próprio momento que o mundo vive, a gente sabe que os empregos formais, eles cada dia diminuem mais e vão continuar diminuindo. Então, todo ser humano tem a sua zona de conforto, né? E um emprego formal, de certa forma, mesmo que eu não goste muito ou que eu esteja insatisfeita, ele é uma certa segurança, né? Você está dentro de uma zona de conforto, você consegue consumir, você consegue pagar suas contas, você olha ao redor e você vê muitos desempregados, né? Então, eu penso que as mulheres permanecem sim em empregos, até em situações às vezes que não são adequadas, para ter a sua renda, para ter o seu sustento. Eu penso que isso acontece. Agora, como tratar este medo delas? Primeiro, ela precisa ter consciência de que tem um medo. Porque às vezes ela está naquela engrenagem de um jeito, conhece aquela, todo dia ela faz tudo sempre igual. E ela vai fazendo, e ela vai fazendo. Então, ela às vezes não para. Nós acreditamos que conhecemos muito a nós mesmos. Mas o que eu tenho visto com pessoas que eu atendo, em locais que eu acabo treinando pessoas, ou mesmo palestrando, quando as pessoas vêm conversar comigo, é que nós temos muitos lados que eles são ocultos, que eles são escuros. Então, existem medos nossos que a gente não para pensar, eu tenho medo disso. Eu tenho um desconforto, mas que às vezes eu nem sei qual é o medo. É o medo de não voltar para o trabalho ou é o medo de não pagar as contas? É o medo do meu filho não conquistar algumas coisas? É o medo... Então, de não se sentir produtiva. São tantos os medos que eu penso que seja muito individual esse medo. Mas passa, claro, por ter a sua independência, passa por ter a sua subsistência, por manter as suas responsabilidades na casa e na família, né? E isso, com certeza, faz com que muitas mulheres permaneçam no emprego e muitas vezes até tenham medo de trocar. Isso. Porque às vezes elas sabem até que elas podem ter desenvolver alguma coisa melhor e ser melhor remunerada numa outra função, numa outra empresa. Mas e o medo de dar errado? Porque é assim, a gente pensa primeiro no que vai dar errado. A gente não pensa no que pode dar certo. Né? E aí ela acaba procurando muitas vezes uma renda extra, né? Alguma coisa a mais para fazer, vai vender alguma coisa, né? Vai fazer uma complementação daquela renda. Mas o medo é inerente do ser humano, né? Todos nós temos, vamos continuar tendo. O problema é descobrir o medo, para poder tratar esse medo. E assim, ter uma autoconfiança, desenvolver uma autoestima mais elevada, que ela consiga olhar um cenário e falar assim, ok, eu vou começar a traçar o meu plano B. Eu vou começar a me preparar, coisa que a gente não faz. Quando você está lá aos 30 anos trabalhando numa empresa, as mulheres, estamos falando delas, estão
vou falar Focando exatamente isso. Ninguém para e fala assim, peraí, está na hora de eu começar a planejar o meu plano B. Quando eu fizer 40, como eu quero estar e o que pode me acontecer? E se me acontecer hoje, qual é o meu plano B? E como fazer esse plano B? Bom, primeiro tem que se ter a consciência de que precisa planejar. Coisa que na maioria das vezes o nosso povo ainda não faz, nós não fazemos. Então, o planejar requer como eu quero estar daqui a 5 anos, por exemplo, 10 anos. Ganhando quanto? Fazendo o quê? De forma bem, pegar um papel e escrever lá. Como eu quero estar. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. O que eu espero que vai acontecer e se isso não acontecer, o que eu vou fazer então? Né? Aí você tem que considerar as pessoas que dependem de você, ou se você já nesse momento já fez faculdade, né? Porque aí aos 40 anos pode ter ainda, mas já pode ter terminado. Sim. Então planejar de fato, tintim por tintim, item por item. Então quando, onde, como, né? Por quê, o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu espero, o que eu não espero, né? Que são as possibilidades de dar errado ou dar certo. Então é um planejamento de fato. E aí você olhar para acontecer isso, eu quero trocar de área. Então, o que eu preciso me capacitar em quê? Então, ok, quero falar inglês, quero dar aulas de inglês, então eu tenho que concluir um curso. De uma forma bem planejada mesmo. Qual é a remuneração que um professor, dando aulas particulares, tira hoje? E você ir computando tudo isso. Planejar, é fazer um plano, é igual uma receita de bolo. Que ingredientes eu preciso, quando cada um deles vai entrar, né? Uma linguagem fácil para as pessoas compreenderem. E onde que eu quero chegar? Ok, então eu vou trabalhar todos os dias da semana? Não. Eu vou passear quando? Eu vou visitar pessoas? É um plano. Vou trocar de empresa, vamos mudar de segmento. Todas essas variáveis têm que ser consideradas. É claro, de uma forma organizada. E se possível e se preciso, procurar um profissional, como um coaching. Né? Eu tenho pessoas que me procuram, eu quero empreender, estou trabalhando e quero já ter o meu plano B. Como eu tive uma agora que se descobriu empreendedora na área de alimentos e bebidas. E não fazia isso. E agora ela tem as duas. Então ela não tem mais o medo de ser desligada, porque ela não está totalmente dependente daquele emprego. Então já é possível fazer isso. Né? A gente se planeja para estudo, a gente se planeja para ter filhos, na maioria das vezes, mas a gente não se planeja para permanecer ativo economicamente depois de uma determinada idade. Então é preciso fazer um plano. Então procure. Hoje existem muitos coaches, eu já sou coach desde 2007, mas existem muitos profissionais nesse segmento. Né? Que bom que temos essa nova profissão que não era reconhecida dessa forma há algum tempo atrás. Né? Então o planejamento é um plano, um modo de fazer, o que fazer, quando fazer, por que fazer, para conquistar o quê. Eu estou aqui no plano A, ter um ponto A, que é o meu ponto hoje, para estar no ponto B. Né? Então, eu planejo isso e vou ali acompanhando, mas não é só planejar. Sim. Que ações eu tenho que tomar para isso ir acontecendo dentro de um tempo, né? Eu quero trocar de emprego? Ok. Quem eu vou contatar? São amigos? São headhunters? São profissionais da área? Que segmento eu quero trabalhar? Esse segmento está crescendo? Esse segmento está diminuindo? Esse segmento vai morrer? Né? Novas profissões estão surgindo. Sim. Tudo isso tem que estar no planejamento, no planinho. E aí, ir seguindo um passo a passo, acompanhando e replanejando conforme as coisas forem acontecendo. É uma rota, é um planinho, é um mapa. Um mapa do caminho da sua vida profissional, né? Da sua carreira profissional. Bom, muito obrigada, então, pelas suas informações. Então, é preciso se conhecer, saber, né, o que gosta e realmente ter aí o plano B. Eu acho que é necessário para todo mundo. Ter né? a sua vida nas suas mãos, ter o controle, tá ali
dando rumo, porque não se pode, se você não sabe aonde você quer chegar, Você nunca vai você chegar. pode se perder no caminho e você nunca vai chegar. É verdade. Não é? Obrigada. Nada. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e também no canal da Rede Alesp no YouTube. Curte lá. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Preocupação.